Pessoas de muita paz, aqui é o Freitas Joshua, venho cá falar do meu mais recente trabalho, denominado A Igreja de Cristo e as Mulheres com o Espírito de Jezabel. Então, começamos a dizer que Jezabel é descrita como uma pessoa que tem diversos comportamentos. O espírito de Jezabel ele é descrito como um espírito que apresenta diversos comportamentos, comportamentos de sedução, comportamentos de controle, comportamentos de conflitos, comportamentos de idolatria, né? São esses quatro componentes que são descritos como o espírito de Isabel, né? Então, podemos ver que o espírito de Isabel ele vem também para desviar a verdade, né? Então, o espírito de Isabel vem para desviar a verdade em formas de criar doutrinas que não são verdadeiras, doutrinas que não são de Deus, né? E também o espírito de Isabel ele vem para desprezo dos líderes, né? Os filhos de Isabel não aceitam a verdade que vem de Deus. Então, por conta disso, há uma perseguição, né, sobre os líderes, por conta da verdade que falam. Por exemplo, os filhos de Isabel ele não aceita a verdade. Ele quer criar, quer desfazer, quer criar desunião, né, entre a igreja, né? Quer criar, desestabelecer a igreja. Haver uma desunião da igreja com aquele espírito, né? Então, também o espírito de Isabel, ele manifesta-se de maneira de sedução, né? Manipulação. O espírito de Isabel tem essas características de manipulação, sedução, né? Também sobre os homens da igreja, a palavra de Deus diz lá no livro de Deuteronômio 7, né? Onde Deus ele diz ao seu povo para não se casarem com povos estrangeiros, né? Com os moabitas, né? Para não se casarem com os moabitas, né? Então, também quando Deus diz para não se casar com os moabitas, né? É sobre Deus ele diz para não darem suas filhas para aquele povo e também os filhos não levarão filhas daquele povo, né? Então Deus ele disse quando fizerem aquilo verá uma destruição sobre o povo. Também entendemos que o rei Acabe, né? Ele foi a destruição por conta de se envolver com a Jezabel. Sabemos que Jezabel era uma mulher que adorava Deus, adorava o Baal, né? Satanás, então. Também Jezabel, ele influenciou aquele povo de Israel, né, a adorar aquele Baal. Então, é sobre isso, né? Vem para trazer conflitos e divisões na igreja, né? Então, também perseguições aos homens de Deus, pastores, profetas, essas pessoas. É por conta de que eles estão a ensinar a verdade. Mas Jezabel não quer a verdade, né? Sabemos que lá, no livro de Reis, Primeiros de Reis, creio que seja de 16, né? Onde tinha um certo servo de nome Obadias, um servo que adorava muito a Deus, né? Então aquele servo Obadias, ele ajudou um pouco os profetas, porque Jezabel estava a andar a exterminar, estava a andar a executar, a matar os profetas, e Obadias levou 100 dos profetas e escondeu-os, né? Numa caverna para não serem mortos. Então sabemos que Jezabel, quando sabe que alguém está a dizer a verdade daquilo que é a palavra de Deus, ela tende a exterminar, matar, né? Então, esse espírito, né, de Jezabel, ou as mulheres com o espírito de Jezabel, elas vêm para seduzir, né? Elas querem corromper a igreja, elas querem levar a igreja a adorar aquelas pessoas. Por isso a palavra de Deus diz lá no livro de Deuteronômio, né, que não é para nos envolvermos com povos estrangeiros, né? Porque eles contêm suas doutrinas e adoram deuses, né? Então, tu, quando se envolve com aquelas mulheres, ou daquele povo de Moabitas, né? É sobre tu estares ser influenciado por aqueles espíritos para adorar aqueles deuses. Nós sabemos sobre Davi, né? Sabemos sobre Davi, sabemos o que aconteceu com o rei Salomão, né? O rei Salomão, ele apostatou a sua fé. Ele passou a adorar muitos deuses por causa do envolvimento dele com as muitas mulheres estranhas. Deus ele sempre diz que não é para se envolver com o povo X. Sabemos o que aconteceu com Davi. Por conta de ele estar envolvido com aquelas muitas mulheres estranhas que ele amou, as 700 mulheres, né? As 300 concubinas, ele foi corrompido, ele apostatou, ele passou a adorar muitos deuses, né? Ele deixou de adorar aquele Deus que ele tinha, passou a adorar muitos deuses, por conta da influência que aquelas mulheres que ele se envolveu com ela tinham, né? Então também aqui essas mulheres com o Espírito de Isabel também são aquelas mulheres estranhas, são descritas como mulheres estrangeiras, né? Que não são o povo de Deus, que não são israelitas, né?
Deus ele diz para o seu povo, Israel, que não podem manter união ou não podem se casar com povos estrangeiros, porque eles têm outras doutrinas, eles adoram Deus, Baal, né? Então, também aqui, no jeito dito, nós sabemos qual é o espírito de Isabel, ele vem para criar conflitos à igreja, pessoas se atacarem com verdades que não são. Ah, esse papo que rola por aí de que sexo antes de casamento não é pecado, né? Então, o espírito de Isabel vem para dizer isso, vem para dizer na igreja que pediu. Vocês só é para rezar, fazerem isso, mas sexo prevalece. Então, o Espírito de Isabel vem para isso, vem para ensinar os homens de Deus a se desviarem, né? Então, a palavra de Deus diz lá no livro do Apocalipse 2, creio que é 2:20, né? Diz que o Espírito de Isabel, ou a mulher, diz que Isabel, ela vem em forma de vem para seduzir os homens de Deus, vem para ensinar os homens de Deus, né? A se desviarem, a se prostituírem, né? Então, é sobre isso. O Espírito de Isabel, que a tendência é essa aí mesmo. O Espírito de Isabel tem diversas características, né? Em formas de diversos comportamentos. Também se manifesta em formas de emoções, né? Em chantagens emocionais, né? De dizerem algo, se fazer de vítima, manipular líderes, manipular a igreja, não respeitar os líderes, dar doutrinas que não são verdadeiras, né? A adoração do seu Deus Baal. Baal. Não. Então, é sobre isso. Isso é a igreja de Cristo e as mulheres com o espírito de Isabel, ou seja, indivíduos com o espírito de Jezabel. Então, esse espírito de Jezabel vem para ensinar o povo a se desviar da verdade de Deus, para apostatar, para seguir aqueles deuses, né? Mas saiba tu que Deus ele diz de diversas maneiras. Ele diz que se nos envolvermos, nos casarmos com esses povos estrangeiros, os moabitas, né? Ele vai destruir. Ele destruiu o povo de Israel. Sabemos qual foi a ruína que veio sobre o povo de Israel por conta do envolvimento do rei Salomão com as mulheres estranhas, por conta do rei Acabe que se envolver com a Jezabel, né? Por conta de Sansão, ele também Sansão, no livro de Juízes 16, ele se envolver, né, com Dalila, uma mulher estrangeira, né, a Fenícia, Filisteia nesse caso. Está a ver isso? Então, vê a ruína sobre eles. Então, há consequências, né? Então, tu, mesmo na igreja, mulheres estranhas, são aquelas que vestem-se de qualquer maneira, que estão ali, que não só elas, a tendência dele é objetivo, é casar, não querem crescer com o Senhor. Então, meu mano, não se case com essas mulheres, né? Por mais que elas aparentem assim, posteriormente em forma de valores estéticos, belezas, elegâncias, formosuras, não se envolva com elas. Há uma ruína que pode vir sobre si. Deus ele diz lá no livro de Deuteronômio que não é para se envolver, não é para se casar com esse povo que não é de Israel, povos estrangeiros, né? Então, tu não é para se casar com essas pessoas. Então, esse é o trabalho que eu venho trazer para vocês, uma exortação também, para vos recordar de que sexo antes do casamento ainda é um pecado, adultério, fornicação, ainda é um pecado, né? Você não tem muito o que fazer, só basta se casar com um povo contrário daquilo que é a doutrina de Cristo, um povo que não é crente, né? Porque há muitas pessoas na igreja fantasiadas em crentes, mas não são crentes, vêm para tirar proveitos, vêm para ensinar a igreja de Cristo a fornicar, vêm para ensinar a igreja de Cristo a seguir falsas doutrinas, vêm para ensinar a igreja de Cristo a adorar deuses, vêm para ensinar a igreja de Cristo a deixar a doutrina real de Cristo. Então, é sobre isso, não se envolva com essas pessoas. Este é o trabalho que eu trago para vocês, né? Eu já disse que Jezabel tem muitos comportamentos estranhos, né? E sabemos que o profeta Elias ele foi perseguido por Jezabel. Jezabel queria Elias para lhe matar, né? Outros profetas foram mortos por Jezabel porque eles ensinavam a verdadeira doutrina de Deus, né? E ela queria ensinar a doutrina que não é de Deus. A doutrina de adorar deuses, a doutrina de adorar a Baal, né? Então, é sobre isso aqui, né? E Acabe, o rei de Israel, era um rei sábio, né? Mas tudo se
arruinou quando ele se envolveu com a Jezabel. Eis, há que seguir lanças com embuchado. O Deus Altíssimo, o único Deus vivo, para adorar Baal. Foram edificados templos para pagãos, para adorarem deuses. Então é sobre isso. As mulheres com os filhos de Isabel também são aquelas que vêm para seduzir os homens, que vêm para corromper a fé dos homens, para lhes levar a adorar deuses, para lhes levar a fornicar. Então é sobre isso. Todo aquele que fornica, ele não está bem da cabeça. Ele é influenciado pelo Espírito de Isabel. Quer dizer que Isabel tem domínio sobre aquela pessoa, né? Então esse é o trabalho que eu trago para vocês. Abra o seu coração para recebê-la e partilhe com alguém. Deus abençoe. O trabalho é com o tema a Igreja de Cristo, as mulheres com o Espírito de Isabel. Então não se una com os moabitas, né? Com os povos estrangeiros. Também na igreja há um povo que você consegue ver que é isso não. O povo estrangeiro também pode ser os descrentes, os incrédulos, julgo desigual. Não. Diga não a julgo desigual. Eu dei aí os relatos de qual foi o termo de as consequências do rei Salomão, né? Ele não obedeceu às leis de Deus, né? Não guardou os seus mandamentos, os seus estatutos, né? Como seu pai Davi guardou, né? E veio ruína sobre o povo de Israel por conta dessa desobediência. Não a povos estrangeiros, não aos moabitas, né? Não a essas pessoas. Diga não. Então, partilhe esse trabalho com mais alguém. Ajuda as pessoas a serem ajudadas. Espero que Deus também ajudar a me ajudar. Então, espero que tu recebas bem essa mensagem e partilhe com mais alguém. Deus abençoe.